Você que trouxe a Bíblia Sagrada. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. E depois leremos Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, verso 8. Primeiramente, o texto de Hebreus, capítulo 11, versos 1 e 2, nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Agora, Lucas, capítulo 18, verso 8, Jesus disse esta frase aqui, ou fez esta indagação: Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Podeis tomar assento. Graças a Deus por esta noite e por este momento que Ele nos permite aqui estarmos para falar conosco, para falar às nossas vidas aquilo que precisamos ouvir do seu coração sendo transmitido a cada um de nós hoje aqui. Nós temos lido 2 textos que falam sobre, dão ênfase ao assunto fé. E eu vejo que nenhuma outra geração tem se concentrado tanto neste assunto, neste tema relacionado à fé, quanto a nossa. Parece que nenhum outro tempo se ouviu tantas pessoas falando e discorrendo e discutindo e conversando acerca de fé como no tempo em que nós estamos vivendo. Só que aquilo que a maioria das pessoas considera ser fé hoje não é fé em absoluto. Na verdade, Deus rejeitará muito do que está sendo chamado e praticado como fé, por tratar-se de uma fé corrompida. Toda fé verdadeira, ela nasce da intimidade com Cristo. Se a sua fé não vem a partir disso, a partir dessa intimidade com Cristo, ela, na verdade, não é fé aos olhos de Jesus. Hebreus capítulo 11, que nós lemos aqui os versos 1 e 2, fala de um padrão bíblico de intimidade de uma pessoa com Deus. Quando lemos Hebreus, o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, nós encontramos um denominador comum na vida das pessoas que são mencionadas, que são relacionadas aqui neste capítulo 11 de Hebreus. Cada uma delas tinha uma característica pessoal que mostra o tipo
tipo de fé que Deus ama. Qual era essa característica? Era que a fé deles, e se você depois tiver oportunidade, leia lá a relação que o capítulo 11 de Hebreus traz acerca dos heróis da fé. Todos eles tinham um denominador comum, todos os que são relacionados aqui no capítulo 11 de Hebreus. É que a fé deles, o denominador comum de todos, é que a fé deles havia nascido de uma profunda intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus, ela tornou possível que todos estes heróis, que o capítulo 11 de Hebreus menciona, fossem trazidos às Escrituras como exemplos de heróis da fé para cada um de nós. Então é impossível ter uma fé que agrade a Deus sem compartilhar isso que eles compartilhavam, que era uma profunda intimidade com Deus. E que intimidade com Deus era essa? Eu estou falando da proximidade com Deus, que ocorre quando nós, o nosso coração, a nossa alma, quando nós o desejamos ardentemente. Esse tipo de intimidade é um laço de união com Deus, é um laço de comunhão com Deus. E essa intimidade, ela vem quando desejamos Deus mais do que qualquer coisa na vida. Deus, Deus e Deus. Então eu quero mencionar aqui apenas 4 nomes que Hebreus 11 menciona acerca daquelas pessoas, daqueles antigos que tiveram este privilégio dessa intimidade com Deus, que tiveram o privilégio dessa vida de comunhão com Deus. E o primeiro exemplo aqui de pessoa cheia de fé, que andou perto de Deus, foi Abel. Hebreus 11, verso 4, fala dele e diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Eu posso ver algumas coisas significativas neste verso 4. Primeiro, o próprio Deus testificou quanto às ofertas de Abel. Veja que havia mais do que uma oferta. Abel claramente oferecia sacrifícios ao Senhor com frequência. Segunda coisa, Abel tinha de edificar um altar ao Senhor, para onde ele pudesse levar os sacrifícios. E ele oferecia não apenas cordeiros sem mácula para o sacrifício, mas também a gordura desses cordeiros. As Escrituras nos dizem lá em Gênesis capítulo 4, verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Qual é o significado da gordura aqui?
Qual o significado de gordura em termos de sacrifícios veterotestamentários lá do Velho Testamento e como reflexo para a nossa vida hoje, na Nova Aliança? Qual o significado? O livro de Levítico diz, lá em Levítico 3,16, é manjar da oferta queimada, de aroma agradável, toda a gordura será do Senhor. Em resumo, a gordura era lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, alimento para Deus. A gordura era a parte do sacrifício que fazia levantar o aroma agradável. Essa parte do animal, ela pegava fogo rapidamente, era consumida, produzindo em torno de si um aroma suave. E Deus diz em relação à gordura: estatuto perpétuo será durante as vossas gerações. Deus falou para o povo de Israel: em todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis, porque a gordura pertencia no sacrifício, pertencia a Deus, pertencia ao Senhor. E a gordura aqui serve como tipo de oração, comunhão aceitável a Deus. Ela representa a nossa atitude de oração quando nós derramamos o nosso coração diante de Deus. Quando nós comparecemos diante de Deus com um coração quebrantado, quando nós comparecemos diante de Deus com um coração contrito, quando nós abrimos o nosso coração e falamos com o Pai que está nos céus, quando nós estamos diante de Deus com um coração assim, com um coração neste nível de adoração, e aí Deus olha e vê o nosso coração contrito, Deus olha e vê o nosso coração quebrantado, Deus olha e vê que a gente não quer esconder nada, mas quer comparecer com sinceridade de coração diante de Deus, para clamar a Ele, para pedir socorro a Ele, para buscar a face dEle, para orar a Ele. E aí então Ele abre as janelas dos céus e faz derramar sobre nós as bênçãos da sua presença. É o próprio Deus que declara que esta adoração íntima, ela sobe a Ele como doce perfume. A primeira menção na Bíblia quanto a esse tipo de adoração refere-se a Abel. Abel permitiu que o sacrifício e a gordura fossem consumidos no altar de Deus. Isso quer dizer que ele aguardou na presença de Deus até que o sacrifício subisse às narinas de Deus, subisse aos céus. É por isso que Abel, ele é listado no rol da fama de Hebreus 11. Lá em Hollywood, vocês sabem, ou algumas cidades dos Estados Unidos tem lá a calçada da fama. Os grandes atores de Hollywood, as grandes atrizes de Hollywood vão lá e colocam o pé ali na calçada da fama. Mas eu não quero saber disso. Eu não estou preocupado que o meu pé esteja em algum lugar da terra, em alguma calçada de fama. Não, eu olho para os heróis de Hebreus 11. Eu olho para essa galeria de fé, para essa galeria de heróis que foi colocada nas Escrituras Sagradas e estão ali como exemplo de homens e mulheres que tiveram uma vida de intimidade com Deus, que tiveram uma vida de comunhão com Deus. O que é que você prefere? O seu pé na calçada da fama de Hollywood, ou você prefere uma vida de adoração a Deus que não acaba aqui nessa existência, mas que segue por toda a eternidade?
é um tipo de servo em comunhão com o Senhor, oferecendo a Ele o melhor que possuía. Como Hebreus declara, o exemplo de Abel permanece hoje como testemunho de fé real, como testemunho de fé viva. Não é a fé num Deus morto, não é a fé num ídolo, não é a fé num Deus que estabelece um balcão de negócios com aqueles que querem negociar com Ele. Não. A Bíblia nos fala sobre Abel, cujo exemplo de fé permanece hoje como testemunho para cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Testemunho de fé real, testemunho de fé viva. E a própria Bíblia diz que mesmo depois de morto, ele ainda fala. E fala conosco dizendo, olha, a fé real, a fé viva, é a fé gerada por uma vida de intimidade com Deus. É a fé gerada por uma vida de comunhão com Deus. É a fé gerada por uma vida de comunhão íntima com Deus 24 horas por dia, todo instante, todo momento, todo dia, o dia todo, em comunhão com Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com Deus. Será que é assim a sua vida? Será que tem sido assim a sua vida? Uma vida que para nós hoje deve ter como espelho a vida de Abel. A Bíblia hoje nos aponta para Abel, dizendo e perguntando para nós, será que a sua vida era assim, é assim como era a vida de Abel? Será que você vive com Deus? E será que a sua vida com Deus é nesse calibre, nesse nível que Abel tinha com Deus? Como foi que Abel obteve essa fé? Como foi que ele obteve essa fé que permitiu que ele vivesse uma vida de intimidade plena com Deus? Que possibilitou que ele vivesse uma vida de comunhão íntima com Deus? Como foi que ele conseguiu? Como foi que ele obteve essa fé? Imagine as conversas que Abel teve com seus pais. Imagine as conversas que ele teve com Adão e Eva. Imagine o que ele ouviu de Adão e Eva em relação à comunhão deles com Deus. Adão e Eva, que falavam dos antigos dias lá no Jardim do Éden com Deus. Sem dúvida, Adão e Eva mencionaram os grandes momentos de comunhão com Deus que eles tiveram. Imagine o que passava pela cabeça de Abel ao ouvir aquelas histórias. Ele provavelmente pensava, como deve ter sido extraordinário. Meu pai, minha mãe tinham uma relação viva com o próprio Deus, com o próprio Criador. E ao pensar sobre isso, Abel, ele deve ter tomado uma decisão em seu coração. Abel decidiu que ele não iria viver fora deste histórico de vida de comunhão com Deus que seus pais tiveram. E ele não ia querer se adaptar a uma mera tradição passada a ele. Não, mas mais do que isso, ele não ia querer ser apenas um filho de religiosos. Ele não ia querer ser apenas alguém que tivesse nome de cristão herdado de seus pais. Não! Ele queria receber o seu próprio toque vindo de Deus. Ele queria ter a sua própria experiência com Deus.
Pode ser que Abel tenha dito a si mesmo: eu não quero ficar ouvindo de experiências antigas de terceiros com Deus. Não, eu quero conhecer Deus por mim mesmo. Eu quero conhecer Deus por mim mesmo. Eu quero um relacionamento com Ele. Eu quero ter comunhão com Ele. Eu quero conhecê-lo pessoalmente. Eu quero contar aos meus filhos das minhas próprias experiências que eu tive com Deus. Por isso eu vou viver uma vida de intimidade com Ele. Por isso eu vou abrir o meu coração para Ele. Vou viver uma vida de íntima comunhão com Ele. Aleluia. Abel, pode ser que Abel tenha dito a si mesmo: eu vou ser diferente. Eu não me permito viver uma vida separada de Deus. Eu não me permitirei viver uma vida sem comunhão com Deus. Não. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Eu preciso viver uma vida de fé genuína. Eu preciso viver uma vida de fé real. Não uma mentira. Não algo que eu mesmo engane a respeito desse algo. Mas eu quero algo real de relacionamento com Deus. Eu quero uma vida de intimidade completa com Deus. Eu quero viver uma vida com Deus. Eu quero conhecer pessoalmente Deus. Este é exatamente o tipo de gordura que nós devemos oferecer a Deus hoje. Como Abel, nós temos que gastar tempo suficiente na presença de Deus, permitindo que Deus consuma as nossas ofertas de adoração e de comunhão com Ele. Aleluia. Compare a oferta de Abel com a oferta de seu irmão Caim. Caim trouxe frutas, uma oferta que não exigia altar. Não havia gordura, não havia óleo, nada para ser consumido. E como resultado, não havia o agradável aroma para subir aos céus. Em outras palavras, não havia intimidade com Deus envolvida ali. Caim trouxe um sacrifício que não exigia que ele permanecesse na presença de Deus, buscando a sua comunhão. É por isso que a Bíblia diz que a oferta de Abel era mais excelente, mais excelente, mais excelente que a de Caim. Deus vê o nosso coração. Aquilo que eu não posso ver dentro de você, aquilo que seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido podem ver dentro de você, Deus vê. Deus vê o nosso coração. E Deus sabia que Caim não ansiava estar na sua presença. Deus está olhando para cada coração aqui nesta noite. Assim como Deus olhou e viu o coração de Caim, e viu que Caim não desejava estar na presença de Deus. Isso ficou claro no sacrifício que Caim escolheu oferecer. Caim, meus irmãos e meus amigos, representa muita gente de hoje em dia. Pessoas que até vão à igreja com um tipo de adoração, pedindo a Deus que os abençoe, pedindo a Deus que os faça prosperar, e etc, e etc, e etc.
mas não têm o desejo de intimidade com Deus. Querem usar Deus para alcançarem seus verdadeiros objetivos e fins egoístas. Querem que Deus responda às suas orações, mas não desejam um relacionamento com Deus. Pessoas que não buscam a face de Deus, pessoas que não desejam ardentemente a proximidade com Deus e de Deus, pessoas que não anseiam por comunhão com Deus. Como Caim, eles simplesmente não têm vontade de permanecer na presença de Deus, mas de forma inversa, o adorador verdadeiro, o adorador fiel, o adorador sincero. Por falar nisso, quantos adoradores de Deus nós temos aqui nesta noite? Quantos? Pode levantar a mão bem alta para o céu e dar glória a Deus aí onde você está. De forma inversa, o adorador verdadeiro, o adorador fiel, o adorador sincero, ele diz a si próprio: eu estou resolvido a dar ao Senhor Deus todo o tempo que Ele quer de mim em comunhão. Eu anseio ouvir a sua voz falando comigo. Então eu vou andar, eu vou permanecer, eu vou viver, eu vou seguir vivendo na presença de Deus, porque a exemplo de Abel, eu quero viver uma vida de comunhão real, de comunhão sincera e genuína com Deus. Segundo exemplo de pessoa cheia de fé que andou perto de Deus, que nós lemos na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, foi Enoque. Enoque também desfrutou de íntima comunhão com Deus. A comunhão de Enoque com Deus era tão íntima que Deus, em uma das caminhadas com Enoque, porque a Bíblia diz que andou Enoque com Deus e não se viu mais. Um dia ele saiu de casa: vou andar com Deus, vou caminhar com Deus. E a Bíblia diz que não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Hebreus 11, 5 está escrito: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado. Procuraram 1 ano, 2 anos, passaram-se 10 anos, 20 anos, 50 anos. Nenhum sinal mais de Enoque na terra. A Bíblia diz: e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Por que é que Deus optou por transladar Enoque? As palavras iniciais aqui deste verso nos dizem claramente: foi por causa de sua fé. Além disso, a frase final diz que a fé de Enoque agradava a Deus. A Bíblia diz que Enoque começou a andar com Deus depois de ter gerado seu filho Matusalém. Enoque tinha 65 anos naquela época. Ele então passou os 300 anos seguintes em comunhão íntima com Deus. Hebreus deixa claro que Enoque estava tão ligado a Deus, tão próximo dele, em comunhão a toda hora, que Deus optou por tomá-lo. Deus optou por levá-lo. Deus optou por transladá-lo.
Quem sabe naquele dia da transladação, Deus possivelmente disse a Enoque: olha, Enoque, nós temos andado, você e eu, de uma forma tão íntima durante todos estes anos. E não é possível mais, Enoque, a gente progredir dentro dos limites da carne. Para aumentar, Enoque, a minha intimidade com você, eu vou levar você para junto de mim no céu. Eu vou transladar você, Enoque. E a Bíblia diz: e ele não foi mais achado, porque Deus para si o tomou. De acordo com o que a Bíblia diz, foi a intimidade de Enoque que agradou tanto a Deus. E a epístola de Judas nos diz que Enoque era profeta. Mas tanto quanto nós sabemos, este homem chamado Enoque, ele nunca realizou um milagre, nunca lecionou teologia profunda em algum seminário, nunca fez grandes milagres merecedores de menção nas Escrituras. A Bíblia não fala de nada disso. Em vez disso, nós lemos esta descrição simples da vida daquele homem simples: andou Enoque com Deus. Você já pensou alguém falando acerca de você? Andou fulano com Deus. Andou João com Deus. Andou Maria com Deus. A Bíblia registra esta frase dizendo: andou Enoque com Deus. A vida de Enoque é outro testemunho do que significa de verdade andar por fé. Mas ainda Hebreus, no verso 7 do capítulo 11, ele fala de uma terceira pessoa cheia de fé que andou com Deus, e o nome dessa terceira pessoa foi Enoque. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A Bíblia diz que Deus compartilhou seu coração com Noé, mostrando a Noé o mal do coração humano, e revelou a Noé os seus planos para o futuro da humanidade. Quando nós lemos a história deste homem lá em Gênesis, capítulo 6, verso 8, descobrimos que Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante do Senhor. E o versículo seguinte diz como ele achou essa graça. Gênesis 6, 9. Noé andava com Deus. Noé conhecia claramente a voz de Deus. Noé andava com Deus. Deus, ele deseja compartilhar o seu coração conosco. Deus deseja compartilhar o seu coração com você. Deus deseja compartilhar coisas extraordinárias com você, que está aqui hoje ouvindo esta mensagem acerca destes heróis de Hebreus 11. Assim como aconteceu com Noé, Deus, ele deseja também compartilhar o seu coração com você. Mas para isso nós precisamos ser íntimos de Deus. Nós precisamos andar com Deus. E nesta noite, o chamado de Deus para nós não é outro, o convite de Deus para nós não é outro.
Deus está falando pela sua palavra e está convidando: venha andar comigo, venha caminhar comigo, venha viver a vida comigo, venha viver uma vida de intimidade plena comigo, venha viver uma vida de comunhão plena comigo. Eu tenho segredos para comunicar com você e com o seu coração. Quarto exemplo de pessoa cheia de fé que andou perto de Deus, ainda aqui em Hebreus, foi o patriarca Abraão. Pense na maneira pela qual o próprio Deus descreveu o relacionamento com Abraão. A Bíblia diz em vários textos, Isaías capítulo 41, verso 8, ali está mencionado que Abraão foi chamado por Deus de meu amigo. Meu amigo. E o Novo Testamento nos diz lá em Tiago 2,23, Abraão creu em Deus e foi chamado amigo de Deus. Que recomendação extraordinária, ser chamado amigo de Deus. Ter o Criador do universo chamando um homem de seu amigo. Parece algo além da compreensão humana, mas isso aconteceu com Abraão, sinal da grande intimidade de Abraão com Deus. Em hebraico, a palavra aqui usada por Isaías para amigo quer dizer afeição, quer dizer proximidade. E em grego, a palavra que Tiago usa para amigo quer dizer aliado querido. Quer dizer aliado próximo, ambos aqui implicando em intimidade profunda. Qual o nível da sua comunhão com Deus hoje? O resultado da proximidade com Deus não é só uma afeição íntima por Deus, mas também um desapego progressivo por esse sistema chamado mundo. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, maior se torna o nosso desejo de viver na sua presença. A Bíblia diz que Abraão, Hebreus 11:10, aguardava. O que é que Abraão aguardava? Será que Abraão aguardava uma hora ou outra tirar sorte grande na loteria? Será que o grande sonho da vida de Abraão era comprar uma extensão de terras a perder de vista no horizonte? Será que o projeto de Abraão era comprar dezenas de fazendas pelo Brasil afora? Será que o grande sonho de Abraão era construir castelos? Obras faraônicas? Qual era o sonho de Abraão? A Bíblia diz que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Para Abraão, nada nesta vida era permanente. A Bíblia diz que o mundo era um lugar estranho para Abraão. Não era um lugar para se fincar raízes. Não. Abraão, ele era proprietário de milhares de cabeças de gado, tinha servos, em número suficiente para formar até um exército. Abraão devia ser um homem ocupado, dirigindo os seus servos, comprando, vendendo gado, ovelhas, bodes. Mas ainda assim, apesar de seus tantos negócios e responsabilidades, Abraão achava tempo para estar sempre em intimidade com Deus.
E porque ele andava perto de Deus, ele ia ficando cada vez mais insatisfeito com o planeta Terra. Ele ia ficando cada vez mais insatisfeito com o mundo. Ele ia ficando cada vez mais insatisfeito com essa existência aqui, tão breve, tão efêmera, tão passageira. Uma vida de 80, 100 anos, 180 anos. O que é isso diante da eternidade? Abraão, ele era um homem próspero, um homem rico, com muitas coisas boas para mantê-lo ocupado, mas nada e nada nesta vida conseguia desviar a atenção dele do desejo pela pátria celestial. Cada dia, ele mais e mais ansiava se aproximar desse lugar melhor. A pátria celestial pela qual Abraão ansiava é um lugar de íntima comunhão com o Pai. No original, a palavra para esta expressão pátria celestial, ela é pater, vem de uma raiz significando pai. Então, pátria celestial que Abraão buscava era literalmente um lugar com o Pai. O que é que isso significa para nós hoje? Significa que mudar para esta pátria celestial não é só chegar ao céu um dia no futuro, mas trata-se, meus irmãos e meus amigos, trata-se de agora mesmo. Trata-se de agora mesmo. E a cada dia nós experimentarmos ardentemente a presença do Pai na nossa vida. Hebreus nos diz que esses 4 homens, Abel, Enoque, Noé, Abraão, morreram na fé. Cada um deles se desapegou do espírito do tempo em que eles viveram. Cada um buscava uma nova pátria. O mundo simplesmente não era o lar deles. Como peregrinos passando por essa vida, eles continuamente buscavam a presença de Deus. Nada no mundo conseguia fazê-los parar de mover-se em frente, buscando uma vida mais profunda de intimidade com o Pai. Através de seu exemplo, cada um destes homens dizia: eu busco um lugar mais próximo do Pai. E este lugar está além do que este mundo tem a oferecer para mim. Hebreus 11 nos fala de muitos outros cujo andar íntimo de fé agradou a Deus. Depois você vai ler lá a menção a muitos outros que pela fé forjaram grandes milagres. Pela fé fizeram muitas coisas impressionantes, está escrito lá. E ao examinarmos suas vidas, nós vemos que eles também compartilharam de um mesmo denominador comum. Todos eles abandonaram o mundo e seus prazeres para andar intimamente com Deus. Será que hoje, nesta noite, você pode fazer a mesma reivindicação? Será que o seu coração anseia por estar mais próximo do Senhor Deus? Será que está havendo uma insatisfação crescente em você com as coisas deste mundo?
com as coisas passageiras desta vida, com as coisas efêmeras desta existência? Ou será que o seu coração está preso às coisas temporais do mundo? Sem intimidade, a sua fé não é verdadeira aos olhos de Deus. Tragicamente hoje, multidões de pessoas que se auto-intitulam até de cristãos não conhecem Jesus, porque nunca tiveram intimidade com Ele, nunca se assentaram na sua presença, nunca pararam para ouvir a sua voz. Mas Jesus te faz um convite hoje, nesta noite. E Jesus diz no seu convite: venha à minha mesa. Não pense que Jesus vai dizer outra coisa. Jesus vai falar com você e vai dizer: olha, vamos nos assentar aqui. Vamos ficar um tempo nós dois aqui. Venha à minha mesa. Venha ter comunhão comigo. Sente-se aqui comigo. Abra o seu coração. Fique na minha presença. Viva na minha presença. Ande na minha presença. Permaneça na minha presença. Eu desejo ter comunhão com você. Eu desejo ter uma vida de intimidade com você. Venha abrir o seu coração para mim. Vamos conversar. Eu tenho palavras de vida para você. Eu tenho palavras eternas para conversar com você. Pare dessa correria louca e desenfreada por tantas coisas que não têm tanta importância e muitas que não têm nenhuma importância. E você está numa correria louca de cima para baixo por elas. Quando só uma coisa importa, é comunhão comigo. É você ter comunhão comigo. Então venha à minha presença. Assente-se à minha mesa. Viva na minha presença. Viva na presença de Deus. Ande na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Tome tempo para estar com Deus. Porque fé real nasce disso. Nasce da nossa intimidade com Deus. Vamos estar de pés. Vamos cantar esta canção. Leva-me além. A um nível maior de intimidade contigo, ó Deus. E enquanto cantamos esta canção,
Se você é alguém que nesta hora está dizendo: Deus, eu desejo a partir de hoje caminhar contigo. Eu desejo tomar uma decisão, Deus, de a partir de hoje seguir junto contigo na caminhada, Deus. Entra na minha vida, Deus. Entra no meu coração, Deus. Perdoa os meus pecados, Deus, e dirige a minha vida. Guia meus passos, Deus. Porque a partir de hoje eu quero viver uma vida de comunhão íntima contigo. Assim como Abel viveu, assim como Enoque viveu, assim como Noé viveu, assim como Abraão viveu, e assim como todos aqueles heróis da fé de Hebreus 11 viveram. Se você deseja a oração nesta noite, saia de onde você está, venha aqui à frente, enquanto cantamos esta canção. Leva-me além. Leva-me além, Senhor. Adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Daqui a pouquinho vamos orar e eu quero apresentar a sua vida em oração nesta noite. Leva-me além. Venha receber o abraço de Jesus. Leva-me além. Ao nível mais profundo. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me a
leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Leva-me além, aleluia. Leva-me além, que Aleluia. a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu meu Deus. poder. Oh meu Deus, oh meu Pai, a tua palavra nos faz compreender que não há nada mais importante do que viver uma vida de intimidade contigo, Deus. Te conhecer e prosseguir em te conhecer cada vez mais. Nesta vida que temos para viver, neste tempo da nossa existência, que eu não sei quantos anos vai durar, Deus. Não sei se a minha vida será de 50 anos, ou de 70, ou de 80, ou de 90. E nenhum de nós aqui sabemos qual o tempo da nossa existência. O que sabemos é o que nos diz a tua palavra. O que sabemos é o que a tua voz tem nos falado nesta noite. De que precisamos aproveitar este tempo de vida para torná-lo um tempo de vida, Senhor, de comunhão contigo. Um tempo de vida, de intimidade contigo, Senhor. Porque se não for a tua presença, Deus, que sentido haverá, ó Deus, na nossa vida, na nossa existência? Se não for a tua presença, Pai, que sentido haverá para acordarmos e dormirmos todos os dias? Como tem sido a vida de milhões de pessoas ao redor deste planeta Terra. Mas nesta hora eu te agradeço pela tua palavra, que mais uma vez vem nos falar acerca do que realmente importa na nossa existência aqui. Do que realmente faz sentido na nossa vida aqui, que é vivermos, Senhor,
em comunhão contigo. Que é sairmos e chegarmos em comunhão contigo. Que é dormirmos e acordarmos em comunhão contigo, na tua presença. Que é caminharmos, Senhor, estudarmos, trabalharmos na tua presença, em comunhão contigo. Orando em todo o tempo, conversando contigo em todo o tempo, sentindo, Senhor, o calor da tua mão protetora sobre nós, ouvindo a tua voz, dizendo que tu estás presente, porque tu és Deus Emanuel, Deus presente conosco. Não permita, Senhor, que nada nem ninguém venha, ó Deus, nos desviar desta verdade da tua palavra, mas que possamos a cada momento da nossa vida nos aproximarmos mais de ti, Senhor. Nos aproximarmos mais de ti. E se por algum motivo, alguma razão, temos, Senhor, nos afastado um pouco, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. A fim de que, Senhor, o maior desejo do nosso coração seja o de estar cada vez mais perto de ti, Senhor. Cada vez mais perto do teu coração. Cada vez mais perto da tua presença. Por isso, Senhor, leva-nos cada vez mais além. Cada vez mais além, Senhor. Além das nossas limitações. Oh Deus, além das nossas falhas, Senhor. Leva-nos, Senhor, mais além. Oh Deus. Aleluia. E que possamos, Senhor, através da nossa vida, do nosso viver, impactarmos outras vidas, Senhor. E conduzirmos muitas outras pessoas, Senhor. Ó Deus, para também se assentarem à tua mesa e viverem uma vida de comunhão íntima contigo, com um coração contrito e quebrantado diante da tua presença. Porque há um coração contrito e quebrantado, Senhor. A tua palavra diz que nunca desprezarás jamais. Oh, aleluia. Eu te agradeço, Senhor, pela tua voz que tem ecoado aqui nesta noite. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que é vida. Eu te agradeço, Senhor, pela ação e pelo mover do teu Espírito Santo, que é o Espírito de vida, Senhor, nos envolvendo a todos aqui, Senhor, nesta noite. Eu oro pelo teu povo, Senhor. Eu oro pelos teus filhos, pela tua igreja, a Assembleia de Deus de Ananindeua. Não apenas, Senhor, os que te servem aqui na sede, mas em todas as congregações. Que as tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas copiosamente sobre nossas vidas, meu Deus. Que esta nova semana seja uma semana rica de bênçãos. Seja uma semana de vitória. Seja uma semana, Senhor, de regozijo e de alegria na tua presença. Seja uma semana, Senhor, de fortaleza em Deus. Aleluia. Para a tua glória, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, desde agora e para todos sempre. Os que dizem amém, deem um aplauso de adoração e de glorificação ao Senhor nesta hora e nesta noite. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Queremos dar um aviso aos nossos irmãos que os irmãos que estiverem interessados em estar participando da cantata de